Nosso estudo sobre doutrinas fundamentais da Bíblia. A gente está começando bem básico e é só para a gente ter... Não é coisa que a gente não conhece, mas a gente só para conhecer a doutrina, os versos que suportam elas e também as implicações dessas doutrinas para a sua fé. Amém? Vou pedir que o Senhor me dê graça agora, que a gente acha que o negócio é fácil, mas depois começa a falar em bola. Senhor Deus, me dá graça, Senhor Deus, para liberar uma palavra aqui. Da doutrina, Senhor Deus, a sua palavra, a sua Bíblia. Me dá graça, Senhor Deus, nada consigo fazer sem você. Amém, Pai. Primeiro dia é hoje. Isso aqui não é tudo, ok? Vai ter perguntas. Vai ter que ter perguntas depois disso aqui. Se não tiver, I haven't probably done a good job, ok? Vai ter que ter perguntas. E essas perguntas vão ser respondidas nos próximos sermões que a gente vai fazer também, ok? Existem 3 categorias de termos que dizem a respeito à crença e compreensão de Deus ou divindade, ok? Tem divindade, isso aí. Sobre pensamentos sobre ele, o que é isso, como que é isso, quantos deles têm isso, como que acontece? Deus, ok? Eu irei oferecer aqui uma explicação simples dos 3 mais popular, prevalente, ok? Tem o politeísmo, falei certo? Politeísmo é a adoração de múltiplas divindades, ok? Divindades. Nos tempos pré-históricos, a pessoa estava olhando para o sol, tem um Deus do sol. Olhava para a colheita, tem um Deus da colheita, tem um Deus da chuva, e assim vai formando divindades. Agora tem um Deus da finança que eu estou querendo ajuda com a finança, então vai ter que ter um Deus da finança. Você está entendendo? E assim foi formados crenças, e isso não é coisa pequena não, meus amigos, é coisa grande, tá? O mundo tem muitas pessoas que acreditam que não há só um Deus, que tem muitas divindades diferentes. E isso é 1. Agora, 2, panteísmo. Panteísmo é que ensina que o universo e Deus são um. Você já ouviu o pessoal falando, não, Deus está lá, Deus está aqui, Deus está na árvore, Deus está em mim, Deus, eu sou um com Deus, a gente é... Você já viu isso? Então, tem subcategorias, mas é isso aí. A compreensão deles é que tudo isso aqui faz parte de Deus. Mesmo que a gente pode ser debaixo dele, mas tudo é parte dele. Tá bom? É tudo ligado, não tem uma diferença. Você pode... Tem pessoas que vão na floresta e começam a adorar a árvore porque a natureza, o universo, a força do começo está ali naquela coisa. Você está entendendo? Isso é panteísmo. Mas, agora a gente tem o nosso. Monoteísmo. É a crença em um único Deus Todo-Poderoso, um Criador, um sustentador de toda a vida, distinto, supremo, não tem ninguém igual a ele, separado do universo, em cima do universo. Amém. Então, o nome da mensagem de hoje é o único Deus. Essa é uma doutrina da igreja. A Bíblia é um texto religioso monoteísta, ok? A gente tem que saber essas palavras, porque alguém pode perguntar a você. Ainda mais com a nossa crença na Trindade, a pessoa fica meio confusa nisso, mas a gente são monoteístas. A gente crê em um só Deus. A Bíblia, conscientemente, ela apoia a ideia que existe só um Deus desde sempre,
e nunca teve outro. Ok? A gente tira a nossa crença de onde? Da Bíblia, sim? Amém. A gente tem uma ferramenta para entender Deus que não foi feita pela gente, foi inspirada pelo Espírito Santo para ensinar a gente coisas sobre nosso Deus. Isso é a Bíblia. Se alguém quer conversar com você um dia, me mostra porque tem só um Deus, você vai ter que ir na Bíblia. Você não pode debater com a pessoa na lógica, ok? Porque essas coisas, quem vai entender se não ter? A gente tem um fundamento, a gente é a Bíblia, a gente crê através da Bíblia, a gente tem revelação pelas coisas da Bíblia, amém? Ou então a gente vai tirar coisas aqui da Bíblia hoje. A gente não vai debater lógica com você. Porque quem que compreende lógica de coisas sobre Deus? Ninguém, amém? Deus, na Bíblia, ele não é neutro na questão de único Deus, ok? De fato, a Bíblia condena fortemente aqueles que não reconhecem o único Deus. Aqueles que adoram múltiplos deuses, seguem falsos deuses ou tratam elementos do universo como se fossem divinos. Ok? Ela condena essas coisas. A Bíblia não é neutra, Deus não é neutro sobre essa coisa. Tem sentimentos fortes na Bíblia contra qualquer coisa que não seja o monoteísmo do Deus verdadeiro. Vamos olhar na Bíblia juntos aqui? Deuteronômio. Rapaz, 32, 39. Ok? 32, 39. Verde. Agora, ó, Deus falando na primeira pessoa. Verde, agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há senão eu. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém aqui escape da minha mão. Deus falando com Moisés escrevendo. Deus está falando o quê? Eu sou o único Deus. Não tem nenhum se não for eu. Não tem outro. Ok? Eu acho que Deus, milhares, bilhares, centenas de bilhões de anos antes da criação, ele conseguia ver para trás, para frente, não tinha ninguém. Ele está falando e confirmando com você, não tem outro Deus. Você quer saber quem faz vida? Sou eu. Você quer saber quem que faz morte? Sou eu. Você quer saber quem que sara, quem que fere? Eu. Eu tenho controle, eu sou o único Deus, não há outro se não for eu. Ele não mostra só ser Deus, o único Deus, em falar isso, ele mostra ser a pessoa suprema do universo. Quando ele fala, eu faço vida, eu morte, eu saro, eu firo. E quando tem algo na minha mão, não tem nenhum outro para tirar da minha mão. Você está entendendo? Ele está fazendo uma declaração forte e intencional. Ele não quer que vocês sejam enganados, mal informados. Ele está falando, não existe outro. Ok? Qualquer coisa, então, que é adorada, que não seja esse, é uma mentira. Uma coisa que eu inventei. Uma divindade falsa. Vamos para Isaías 43, 10. Vamos continuar as escrituras que confirmam essas coisas que a gente está lendo. Amém? Isaías 43, 10. Está escrito, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus também, na primeira pessoa, com o profeta Isaías, e o profeta Isaías escutando do Espírito, escrevendo, Deus está declarando outra vez. Ele está falando aqui no começo, minhas testemunhas, quem? O povo de Israel. Ele revelou para um povo. Ele chegou para um povo, em todos os povos da terra, chegou para ele, eu vou te revelar
você vai ser testemunha de quem que eu sou. E eu quero falar, explicar quem que eu sou para você crer em mim, igual eu sou. Isso que ele está falando no começo aqui. Ele quer que você entende também, não quer que você fique em culpa. Ele quer que você entende, crê e saiba. Essas são as palavras, amém? Ele quer falar, antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum Deus se formará. Isto torna claro que não existe sucessão de deuses. Ele está falando que ele não tem um source. How do you say source? Uma fonte. Ele não tem uma coisa que ele vem daquela coisa. Depois ele vem de outra coisa. Não. Não tem sucessão de Deus. Ele está falando, antes de mim não teve, depois de mim nunca vai ter. Você está entendendo? A gente tem religião, pensa nos mormons. Eles falam que Deus Pai tem um Deus avô, que já morreu, e passou a vida para o Deus Pai. Agora tem o Deus Pai, ele vai ir embora, vai ficar o Deus Filho. Ele um dia vai virar o Deus Pai de outro Deus Filho. E tem uma sucessão de deuses. Essa era a crença deles, que veio com Joseph Smith, com tantas coisas que brigaram com eles, debateu com eles. Ele não tenta se identificar com essa crença hoje, mas esse é fundamento da religião deles do começo, ok? E tem alguns ainda que creem nessa raiz, que tem sucessão de Deus. Não tem jeito eles não conseguem sentar e ficar calmo com a ideia que teve um sempre. É entender que, pensa, igreja, teve esse um sempre. Não teve fonte, não teve mãe, não teve pai, não teve começo, não teve uma coisa que formou, chegou nele, teve ele sempre. A impossibilidade, então, a gente pensa de vez em quando, é impossível ter vida, não é impossível não ter, porque a vida sempre foi, e ele e ela, sempre. Sempre, 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 sempre. Não teve um tempo que também ele desenvolveu de uma coisa para a outra. Sempre foi. Ele, ninguém mais. Antes da criação da terra, antes da criação do céu divino, Deus já era um. Ele fala, eu quero que você saiba, quero que você creia e eu quero que você entenda. Antes de mim não tem, depois de mim não vai ter. Não tem a possibilidade, não haverá. Não tem jeito de ter depois. Acabou. Amém? Mesmo da nossa crença cristã, isso não significa também que Cristo seja um Deus formado depois do Pai, em sucessão do Pai. Não. Ele é um. A gente vai chegar a isso, não hoje. A gente vai tackle this next time, ok? Mas ele é o um, que sempre foi. Por isso Jesus Cristo fala, eu sou o primeiro e o último. Está entendendo? Jesus tem isso, ele fala isso no livro de Apocalipse. A gente crê em um Deus que é o primeiro e o último, amém? E agora a gente um verso que fala bem isso. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor. Deus falando de novo, gente. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Amém. Aleluia. Ele quer que você sabe, quer que você crê, quer que você entende. Fora dele não há Criador. Fora dele não há divindade. Fora dele não tem ninguém supremo. Fora dele não tem nada para adorar. Fora dele não. Por quê? Ele sempre será o primeiro. Quantos primeiro tem? Só um. Só tem só um primeiro. Como que você vai ter dois primeiros? O negócio não cabe. Não entende. Não tem. Ele está falando, eu sou o primeiro. E também, você quer saber quem vai ser o último em pé? Eu. Isso aqui é totalidade de Deus. Ele está informando você. Só eu, só eu, só eu, só eu, só eu.
Não tem outro. Não tem outro. Ele quer que a nossa crença seja em um único. Único Deus. Amém? Deus faz um grande trabalho, tá vendo? A gente está vendo, né? Do começo da Bíblia até o fim da Bíblia. To make a point, de fazer um ponto disso. Yeah? Com esses 3 versículos, tem dúvida? Alguma pessoa aqui que talvez pode ter outra divindade? Ou pode ter outro Deus? Ou será que um dia vai ter outro? Ou será que ele veio de alguém? Deus quer falar que não tem espaço nesse mundo para ter outro Deus. Ok? Ele não aceita, não tem espaço. E até Deus, esse Deus, nosso Deus, ele acredita que ele deixou isso tão claro, que ele já avançou e fez disso um mandamento. Ele deixa essa coisa tão clara que ele fala, agora é mandamento para você entender. Agora que eu dei para você, expliquei para você quem que eu sou. E deixa como mandamento. Vamos para Êxodo 23. 20, versículo 3. Não terás outro deuses diante de mim? Pode ir. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ó. E não tem outro. Ele faz, você não vai ter nenhum outro. Ele está falando. Mandamento. Deus, só para você ter certeza, todas as escrituras da Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Essa não, foi escrita por Deus. Deus, no Monte de Sinai, escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em pedras. Ele quer deixar isso aqui bem claro. Você não vai ter nenhum outro Deus. Não existe isso não. Você não vai criar um Deus de coisa que está na terra, de coisa que está no céu, de coisa que está no universo, de madeira, de ferro, de nada. Não vai ter um. É só eu. Isso aqui é mandamento para você. Agora. Mas e o livre-arbítrio? Vamos ver ali o livre-arbítrio que você tem. Diante desse Deus único. Deuteronômio 17, 2, 5. 17, 2. Aí depois a gente vai até o 5. Ele estabelecendo o seu povo. Israel. Pensa, você é o novo Israel. Você é um povo escolhido. Deus agora te dá as crenças, explica as coisas para você através do Espírito dele. Ele quer que você, quando no meio de ti, em algumas das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, te achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses e se escurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou ao todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, então bem eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício das tuas portas e apedrejarás tal homem ou mulher até que morra. Deus leva muito sério o fato que você tem que entender que não tem outro Deus. E eu acho que ele fica com muito raiva e muito ódio. Não todos os pecados na Bíblia resultavam em uma pessoa ser apedrejada até a morte. Esse é um. Ok? Na velha aliança, ainda mais com o povo de Israel, que ele está falando, vocês aqui agora foram separados pelo... Eu sou o único Deus, eu te separei. Agora, se um de você vê seus amigos ir lá adorar outro Deus, de qualquer jeito, do céu, da terra, do sol, qualquer coisa,
Você vai investigar isso, e se ser verdade, você vai pegar ele, apredejar ele até a morte. Não é para ter, ele não aceita, tem uma punição. Existe uma narrativa comum que se a tua intenção estiver correta, que suas intenções estiver certa, que você ter bons motivos ou boas inclinações, ou se você ter, vamos falar aí, boas obras, não importa a que Deus você serve. Não importa. O que importa é o que está dentro de você. Hoje eu estava evangelizando lá no centro de Bedford, 2 pessoas veio com esse argumento. Claro que eu não vou chegar com o Deuteronômio 17:2 aí na cara deles agora. Não. Mas as pessoas realmente pensam isso. Tem pessoa que realmente fala, não. Não importa. Você acha aquela pessoa ali, ela tem um Deus diferente, o Deus dela é válido para ela, olha as obras dela, ela é uma pessoa boa. Deus não aceita. Eu acho que a razão para isso são muitas razões, porque Deus não gosta. Uma, porque é tão ofensivo para ele, a gente parar e pensar, não, vou fazer Deus isso aqui, vou fazer isso aqui, eu vou pegar a criação dele, vou adorar a criação dele, eu vou rejeitar ele, a gente blasfema ele quando a gente faz isso, amém? Mas também tem outras coisas interessantes que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra claramente que os demônios ocupam o lugar dos ídolos que a gente cria. Ok? A gente não pode falar que é uma atividade neutra. Não, ele está adorando para nada ali, aquele ali está adorando para nada. Se não é Deus, então está adorando para a pedra ali, mas não. Vamos ler na Escritura que demônios recebem adoração. Ok? 1 Coríntios 10:20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Isso aqui é Paulo. Paulo está falando, a igreja de Coríntios, lá na Ásia Menor, tinha muito Deus diferente lá. Ele veio, converteu uma pessoa. Ele está falando assim, sobre aquelas... Ele não quer que ele vá naqueles templos e come com eles. Porque que eles estão fazendo lá? Quando eles sacrificam naqueles templos, eles não estão sacrificando para o Deus deles de Zeus. Qual que é os deuses lá da Grécia, esse negócio? Você sabe qual que é? Júpiter, não sei lá o quê. Não é. Eles acham que estão fazendo isso, mas eles estão sacrificando com o demônio. E quando você participa dessas coisas, você está participando com os demônios. Ok? Vamos para outra, para ver se isso tem outra coisa aí que ensina isso. Apocalipse 9:20. E outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependerão das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouros, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Tem no Velho Testamento que a gente tira, tem no Novo Testamento. No Novo Testamento está falando, final do livro, final, já veio Jesus. As pessoas que adoram os ídolos, eles adoram demônios. Ok? Eles adoram demônios. Agora, qual que é o problema? Estou te falando, a atividade não é uma atividade neutra, meus amigos. A idolatria tem uma associação definitiva com a adoração demoníaca. E quem que é demônio para Deus? É inimigo. Você está adorando o inimigo dele e dando adoração para o inimigo dele. Por isso que é uma blasfêmia. Por isso que é tão ruim diante do olho dele. E por isso que a gente não faz. E por isso que tem punishment, igual a gente falou ali. Ok. Eu teria adorado
dizer que Deus se tornou mais tolerante nesta questão que a gente está falando aqui. Afinal, isso significaria que muito mais pessoas do mundo iam ser salvas. Porque se todas as pessoas que creem em outros deuses ou múltiplos deuses podem chegar ao céu, ia ser bom, né? A gente não quer a pessoa ir para o inferno sofrendo. Mas o último livro do Novo Testamento, que conclui tudo, mostra aqui no que Deus continua contra isso, fortemente contra isso, e que Ele quer que a gente adore só Ele. Ele apresenta claramente a idolatria como um pecado que leva ao inferno eterno, ok? Esse é pecado. Se você não arrepender, se você não voltar, você pode ter família, você pode ter mãe, você pode ter pai, que adora não sei lá o quê. Você vai ter que ter misericórdia da alma deles, olhar para eles, pregar para eles, porque a Bíblia é clara que eles vão para o inferno eterno. Vamos para Apocalipse 21, 8. Mas quanto os covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele pode ser não fornicador, ele pode ser não homicida, ele pode ser não mentiroso, mas se ele é idólatra, adora outro Deus, ele vai estar onde? No lago de fogo. Essa é a segunda morte definitiva. Não tem Deus que vai pegar você de lá e te dar conforto, não. Então você me pergunta, será que alguém, talvez tenha outra pessoa de outra religião, talvez tenha, Júlio, talvez pelo o coração daquela pessoa, mesmo que ela não entendeu, não teve revelação, não entendeu, mas ela decidiu adorar outro Deus, mas tudo nela, dá para ver na vida dela que a pessoa é boa. Vamos para Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados é aqueles que guardem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Próximo. Please. Mas ficarão de fora, abençoado, aventurado, aquele que guarda o mandamento do Senhor, ok? E eles vão entrar no lugar do céu e vai tomar do fruto da árvore da vida, mas lá de fora ficarão os cães, cachorros, feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nesse aí está escrito, esse capítulo é quando a Jerusalém, Nova Jerusalém, que Deus preparou, a cidade que Deus preparou para a gente, ela desce do céu. E aqui está falando, quem vai entrar? Aquele que tenha vestiduras limpa com o sangue do Cordeiro, amém? E guarda o mandamento deles, amém? E eles vão entrar pela porta. Lá fora vai ter idólatra. De qualquer jeito que você quer pôr, vai ter idólatra, pessoa que idoliza outro Deus, adora outra divindade, eles não vão entrar de nenhum jeito no céu. Eles ficam de fora. Ok, quais são as implicações do nosso monoteísmo? Vamos pensar, quais as implicações dessas coisas? A gente está falando aqui, existe apenas um Deus, né? E, portanto, ele decide o que é a verdade. Isso é uma implicação. Se tem um supremo, um de sempre, um Deus só, e eu quero conhecer a verdade, eu tenho que ir nele. Se você tem questões de qual que é a verdade, qual que é o propósito da vida, por que eu estou aqui, o que é bom, o que é mal, você tem só um Deus agora. Então você vai ter só a resposta de só uma pessoa. Não tem múltiplo deuses. O hindu pode ir em um monte e perguntar a eles, um Deus vai falar outra coisa, vai ter um livro para isso aqui, outro livro para isso aqui, mas agora você tem uma fonte
para entender a verdade do mundo. E a verdade no mundo não vai estar em você. A verdade do mundo está nele. Ele é aquilo que define o mundo. Então, ele define a verdade. Ok? Você quer saber o que é bem e o que é mal? Deus declara ela. Deus revela ela. Não vem de mim. Vem de Deus. Uma implicação é que um Deus, uma verdade, vai para ele. Quer saber? Tem questões? Qual que é a realidade última? Qual que é a realidade última? Vai para ele. Ok? Isso é número 1. Número 2, implicações. Não há mais ninguém que possa decidir ou julgar se não fosse o único Deus. A implicação disso é que aquele só pode ter uma pessoa que julga ou decide no final. Você só tem um agora. Esse Deus, ele é supremo. Ele dá o verdito. Então, se você tem preocupação sobre as coisas, sobre o que é certo, o que é errado, mas também como que eu salvo? Se é ele o único Deus, é só ele que sabe, é ele que julga, é ele que define. Amém? Isso é implicação. Por quê? Você não pode ir no outro, não tem outra revelação, não tem outro Deus, não tem outro juiz nos céus. Não tem outro que sabe todas as coisas. É ele. Então, ele que vai decidir. Se você, então, está preocupado com a sua salvação, você vai para fazer o quê? Eu vou tentar fazer melhor nisso aqui, vou tentar fair melhor nisso aqui. Não, vai para ele. O que é a resposta que ele tem sobre a salvação? Qual que é a resposta que ele tem? O que ele vai falar no final? Quando ele pegar, igual o judge, a gente vê na corte, ele pega o martelinho dele, toca. É ele que vai fazer isso. Então eu tenho que ir nele, saber dele. Não importa o que eu acho, o que eu sinto, vai nele. Amém? Número 3. Se existe um Deus. Outra implicação. E não há outros deuses, ok? E se a gente também não é Deus, ou Deus próprio, se a gente não crê, igual esses panteístas, não, Deus está em mim, eu sou Deus. Se a gente não é assim, e a gente fala, ele é o primeiro, ele é o último. Então a vida não deve ser sobre nós. Já pensou nisso? Se ele é o único que sempre teve... Gente, vamos pensar, vamos falar que a terra, os céus, foi criados X tempo atrás. Deus já estava desde sempre, antes. Obrigado. Deus estava desde sempre antes. Teve só unicamente, um único propósito, um único ser. Se você entender uma coisa importante para você, você tem vida emprestada, você não tem vida em si mesmo. Você tem vida emprestada que vem dele. A Bíblia fala que ele chama as coisas à existência que nunca existiu. Então você nem era para ser nenhum pensamento, você nem era para ser nenhuma ideia, nenhum desenho, você era para ser nunca, nunca. Então, se tudo isso aqui é emprestado de tudo é sobre ele no final. A gente não tem outro Deus para conhecer, a gente não tem outra divindade, a gente não tem um universo que ele é neutro, que ele nem é pessoa, nem tem coração, nem tem um propósito, ele só é uma coisa que existe, uma força. O nosso Deus, ele é pessoal, personal, ok? Frequentemente é difícil ver até isso na Bíblia, porque a gente vê Deus intervenindo na vida de homens, né? Até o ponto que parece que o que está importando é a vida dos homens, the struggles, os problemas deles, uma nação contra a outra. Mas Deus está fazendo isso aqui no agora, ok? E Ele está se revelando através das intervenções deles nas coisas humanas. Mas o que importa não é a coisa humana. Por isso que tantas vezes na Bíblia você vai falar, Deus fala, I did it for my name's sake. Eu fiz isso para o meu nome.
Ele fala, eu peguei Israel para o meu nome. Você acha que tá, não, porque coitado, não, para o meu nome. Eu não vou te abandonar, sabe por quê? Por meu nome. É tudo sobre ele. A gente cantou um louvor hoje. Tudo foi criado, tudo lindo, tudo amazing. Para quê? Para o seu louvor. Para o louvor dele. Tudo goes back, tudo volta a ele. Se tem só um caminho, só um propósito, tem só uma verdade. Ele, sozinho. Quando você vai para o livro de Apocalipse, eu acho interessante a gente ver cenas fora dessa realidade aqui, onde que eu tenho sono, eu tenho sede, Deus intervém nessas coisas e parece que essas coisas importam, mas lá não importa isso, né? Então a gente vê lá, no céu, seres viventes em volta do trono de Deus, não construindo casas, não ganhando dinheiro, não cuidando dos seus filhos, não fazendo fitness, adorando só. Só adorando, só adorando, só adorando, só adorando, só adorando, só adorando. Por quê? Será que é ruim? Não, meu amigo. Você imagina você ver Deus de perto. Eu acho que é involuntário. A grandeza daquilo chama, desperta a adoração de você, que não vai ser, tô cansado agora. Amém? E agora, eu também, I challenge you. Como que fala challenge, Roberto? Eu te desafio, vai no livro de Apocalipse, tem muito anjo falando, tem ancião falando, tem até criatura falando. Pega uma criatura, um ancião, um anjo que está no céu, e vê se algum deles fala alguma coisa sobre eles mesmos. Eu li o livro um dia, peraí. Nenhum deles tem uma conversa, ei, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Nenhum deles está lá, sabe o que eu acho? Nenhum deles fala, falar como foi meu dia, estou planejando minhas ambições. Tudo é sobre Deus, o ligado com Deus, o propósito de Deus, tudo. Amém? Quando você tem o tudo é dele. A gente não vive isso aqui agora. Na verdade é impossível. Como você vai pensar de tudo sempre se Deus, não, passei fome agora. Cortei minha perna. Você vai sentir dor, vai pensar nas pernas. Mas lá não vai ter isso, lá é só Deus. E tudo, o ponto é ele. Ok? Tá bom. Agora, isso aqui é a totalidade da nossa fé? Não. Você é o único monoteísta que tem no mundo? Não. Isso aqui é parte, isso aqui é fundamento, isso aqui é doutrina. A Bíblia diz que a gente pode até saber que tem um Deus, mas isso não é a totalidade dela, não. Vamos para Tiago, vamos para o seu livro lá. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Olha o Tiago falando. Você faz bem. Também os demônios, o creem e estremecem. Até demônio, até capeta sabe que tem só um Deus. Tá bem? Até os muçulmanos que não vai para o céu, que não pode ir para o céu porque eles creem em um outro Deus, eles creem que tem um Deus também. Isso não é a totalidade da sua fé. Da mesma forma, que eu posso dizer que tem só um Deus, eu posso pensar em um Deus completamente do que outra pessoa que acha que tem um Deus está pensando. Yeah? It's a different God. Não, meu Deus é amarelo. Seu Deus é o quê? Meu Deus é roxo. É outro Deus. Ok? A Bíblia mostra que a gente pode compreender que tem só um Deus e ainda não conhecer Ele de verdade. Ok? A gente fala que a gente pode conhecer Ele, o único Deus, e tentar pintar Ele de um jeito também que Ele não é. E a gente pode conhecer Ele, mas não saber adorar Ele. Vamos ver essas coisas. Caim e Abel, quem conhece? Amém. Na Bíblia só? Talvez os antigos aqui vai conhecer eles. Sua mãe conheceu, olha. Caim e Abel, filho de Adão e Eva.
Ó, primeira geração, depois das primeiras pessoas que pôs o pé aqui. Você acha que sabia que tinha só um Deus? Amém. O pai dele andava com um único só Deus no jardim. Caim é ruim? Caim é ruim. Deus falava com Caim. Amém? Ele sabia que tinha um só Deus. Mas vamos ver se isso ajudou Caim. Chegou na hora de ofertar a Deus. Abel, conhecendo o único só Deus, vai e oferta a Deus as primícias das coisas que ele... dos bichinhos dele lá. Caim, entendendo que isso é um Deus, vai, pega uma fruta. Não. Não. Quem que era a fruta? O Abel é aquele que tinha um animal. E Caim pega das frutas, algumas frutas deles lá e oferece para Deus. Ele é rejeitado pela Deus. Deus rejeita a adoração dele. Ele não é aprovado por Deus. Eu creio, eu sei, o único Deus é o Deus de Adão. Naquela época não tinha nem Deus de Abraão. É o único Deus. Ele é o único, eu sei quem que ele é. Mas o jeito que eu adoro ele não é o jeito que ele quer ser adorado. Então, esse Deus que ele é único, ele também tem querer. Ele também tem coisa que ele quer, coisa que ele não quer, coisa que ele aprova, que ele não aprova. Ele é uma pessoa. Então, agora você pode saber quem que Deus é, e saber que ele é o único Deus, e ter falado Deus cristão, mas você não sabe adorar ele do jeito que ele quer ser adorado. Tá bem? E você não vai ser aprovado. Caim não foi aprovado. A gente pode ter até Deus e mexer e fazer problema. O povo de Israel tirado do Egito. Nossa, que negócio chato, não sei o que é isso não, né? Olha que esse vento aqui, ó, tá coçando aí, ó. Beleza. O povo de Israel, tirado do Egito. Aí eles estão lá. Agora no deserto já. Eles criam o quê? Uma imagem. Mas o que chama a imagem? Jeová. Esse é Jeová que tirou a gente da escravidão do Egito. Você pode saber quem que é o Deus, usar o nome do Deus verdadeiro, mas formar uma ideia, uma imagem de quem ele é. E Deus rejeita isso também. Ok? Ele não falou isso aqui é um Deus diferente. Ele usou o nome do Deus real. Mas é questão de doutrina, né, Júlio? Ele saiu fora da doutrina que Deus colocou, e não fazer um ídolo, e vai fazer um ídolo. Exato. Ok. Beleza. Então, agora, isso não é a totalidade de nossa fé. A gente agora sabe que tem só um Deus, não tem outro, não vai ter um antes, não vai ter um depois. Ele não tem uma fonte, ele não veio de algum lugar, ele é o primeiro e o último, não tem dois primeiros e não tem dois últimos, ele é a totalidade de tudo, e a implicação disso é que a vida é sobre ele é o único juiz, né? E ele define o que é a verdade, a última realidade que a gente should be concerned about. Yeah? Ok. Isso é bom. E a gente tem que saber isso, não é a totalidade da nossa fé, e a gente vai ter que conhecer mais, e mais, e mais, e mais, e mais sobre ele, porque você pode saber quem que ele é, ele pode até usar o nome dele, mas ele pode não aceitar a sua adoração, a sua oferta, porque ele tem personalidade, ele tem standards, como que a gente se aproxima dele, ok? E ele não precisa aceitar, se a gente vir de outra maneira. Ok, disclaimer, aviso, gente. Eu sei que talvez quando a gente entendeu isso aqui, mas agora a gente começa a pensar, wait, what about Jesus? What about the Holy Spirit? What about the God free one God? Ok? A gente agora começa a ficar confuso. Não fica confuso, não fica,
next week, yeah? Well, maybe not next week, se a gente ir na praia. Eu acho que não vou dar esse sermão lá na praia, não, porque tá todo mundo lá comendo churrasco, comendo sorvete, ninguém vai escutar o negócio direito. Beleza? Talvez vai ser no próximo, então. Mas a gente vai conversar como que na Bíblia inteira, ok? Antes de... não tem a palavra Trindade da Bíblia, ok? Mas na Bíblia inteira, no começo de Gênesis até o final, tem uma pluralidade. Essa palavra? Nesse Deus único. Tem uma pluralidade. Quando você tá... Esse Deus... Peraí, Deus, mas você não falou que você é isso aqui? Mas você também é isso aqui? Então por que você está usando um termo plural para você? Por que você fala que você vai estar aí, mas depois você está aqui na Terra também? Agora isso vai ser a nossa própria doutrina. A gente tem um Deus único. A gente vai entender agora, a gente nem vai usar o termo Trindade. Eu quero que você primeiro aproxime a Deus e veja, esse Deus único tem uma pluralidade ali, ok? Isso vai ser uma doutrina nossa, que vai chegar a gente no Trinity. Eu não quero explicar o Trinity antes de você ver o que as pessoas teve que ler, ficar confusa, ficar brava, para chegar na Trindade, como um conceito, ok?